Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de história, tá? A prof quer que vocês peguem a apostila na página 14, tá? Peguem a apostila lá para a gente fazer uma atividade muito legal sobre a sua história, minha história e a história da minha família, tá? Vocês acham que história que é essa? Será que é uma história inventada? Será que é uma história real? Minha história é real, aconteceu, tá? De que forma que eu vou pesquisar essa história, tá? Então essa atividade é bem legal, tá? A prof vai trabalhar a página 14 e a página 15 com vocês em forma de nota livre, tá? Então essa atividade a prof vai cobrar como nota livre em duas etapas. A primeira etapa vocês vão entregar para a professora até domingo agora, tá? Bem simples, vocês vão ter algumas perguntas para responder e com certeza a mamãe vai ajudar vocês na hora, tá? Como que vai funcionar? Vocês vão pesquisar alguma coisa que tenha feito parte da história de vocês, tá? Mas não é qualquer objeto, não. É um objeto ou alguma coisa que marcou, tá? Quando a gente guarda alguma coisa, é porque ela marcou aquele momento, certo? Então, muito bem, prestem atenção. Alguns familiares costumam guardar lembranças para recordar do passado, tá? Então é dessa história que a prof está falando. Pode ser uma roupa de bebê, um brinquedo ou outros itens. Mas vocês vão descobrir durante a pesquisa de vocês que não é qualquer coisa. Não é qualquer objeto, qualquer roupa que a mamãe guardou, ou a vovó, ou a pessoa que esteja com vocês, tá? Então se foi uma roupinha de bebê, com certeza essa roupinha marcou, né? Fez parte de um momento super especial, tá? Então a maioria das pessoas, das mães, elas guardam a primeira roupinha, né? Algumas mães, né? Vai de cada uma. Mas a prof guardou. Eu tenho dos meninos a primeira roupinha. Por quê? Porque foi um momento incrível, foi um momento que marcou a minha vida, foi um momento que eu jamais esquecerei, tá? Então, será que eu precisaria dessa roupa para lembrar? Não, mas ela fez parte daquele momento, é por isso que eu guardo, tá? Então, vocês vão conversar com a família de vocês e vocês vão descobrir o que qualquer objeto que vocês tenham guardado, pode ser uma foto, pode ser uma roupa, um brinquedo, que marcou a vida de vocês e que foi guardado, certo? Essas lembranças são fontes históricas, pois ajudam as pessoas a contar parte da própria história, ou da história dos familiares, como a prof falou, né? É o nascimento dos filhos. Super marcante, né? Então, a gente consegue contar através, mostrar, né? Agora o meu filho vai fazer 15 anos, então ele tá maior do que eu. E eu tenho uma roupinha de recém-nascido. Então é uma roupinha pequenininha, olha o tamanhinho que era. Olha o que você usou lá no hospital. Então, olhe como essa fonte histórica é rica, né? Rica, a gente relembra aquele acontecimento, a gente relembra aquele momento. E vocês vão se divertir fazendo essa atividade, certo? Agora que você sabe o que é possível conhecer sua história por meio de diferentes tipos de fontes, que tal pesquisar algumas delas? Então, a gente tem alguns objetos aqui, ó, um ursinho, pode ser um chocalho, um babador, vestidinho, um macacãozinho, né, um bodyzinho. Aqui também um pijaminha, qualquer coisinha, gente, que tenha marcado esse momento, tá? É o historiador, certo? Às vezes os adultos guardam objetos das crianças da família. Sobre um objeto seu, de quando você chegou à família, faça a seguinte pergunta aos seus responsáveis, tá? Esse objeto ainda está guardado? Então, vocês vão conversar com a família de vocês, certo? Vocês vão descobrir se existe alguma coisa que tenha sido guardada. Primeira coisa. Aí, vocês vão pegar esse objeto, ou essa roupa, o que for, e vocês vão, seguindo as perguntas, vocês vão entrevistando essa pessoa, certo? Esse objeto ainda está guardado? Sim ou não? Aí vocês vão colocar ali. Que objeto é esse? Vocês vão escrever, porque essa página vocês vão mandar a foto para a professora, tá? Vai valer 3 pontos de nota livre e também a presença da semana, certo? Então, que objeto é esse? É um ursinho. Um urso que foi dado por quem? Um urso, né? Porque marcante, então marcou aquele momento
Então, ele tem uma historinha, né? O que foi? Quem que deu? Tá? C. Indique a maneira que você utilizou para descobrir informações sobre esse objeto. Agora vocês vão indicar a maneira que vocês fizeram para descobrir. Então, alguém da minha família me descreveu como era esse objeto. Tá? Então, alguém da família, e vocês vão fazer o xizinho ali. Achamos uma fotografia desse objeto. Tá? Esse objeto estava guardado e eu vi pessoalmente. Então, pode ser que esse objeto tenha marcado e não esteja guardado, mas a mamãe guardou uma foto, o familiar me guardou uma foto. Então, vocês vão conseguir, ou essa pessoa lembra, vai descrever para vocês, né? Ela não conseguiu guardar, de repente, pelo espaço e tal, mas ela lembra, né? Aquele objeto marcou, né? Aquele momento. Então, o que que é? Aí vocês vão identificar aqui, tá? Vão identificar aqui o que que aconteceu com esse objeto. Então, se foi guardado, se foi através de uma foto que você relembrou, ou se foi pela família, tá? Essa página vocês vão fazer, vocês vão mandar para a professora, vai valer 3 pontos de nota livre e a presença dessa semana, certo? A página 15 é outra pesquisa, tá? Vale 3 pontos também. Essa vocês vão enviar para a professora na próxima semana, certo? Muito bem. Então, eu cidadão, certo? Agora vamos conhecer fontes que contam histórias a respeito da sua família, tá? Toda família tem uma história. Que história é essa? Descubram a sua, tá? Número 1. Com a ajuda de um adulto, pesquise um objeto de outros tempos que foi mantido pelos seus familiares, tá? Como assim, prof? Tem objetos que passam de geração para geração, tá? Por exemplo, lá, a mãe da minha avó tinha tal objeto. Aí, quando ela morreu, aquele objeto passou para a vovó. Aí, aquele objeto depois passou para a minha mãe. A prof tem uma história, eu vou compartilhar com vocês, tá? A minha mãe tem uma máquina de fazer bolacha, daquelas bem antiga, e ela usa, ela faz, tá muito bem conservada, ela cuida muito bem daquela máquina que foi da sua avó, então da minha bisavó. Essa máquina veio da Itália, diz a avó da minha mãe contou para minha avó, que contou para minha mãe, que essa máquina ela ganhou do seu pai, então já era uma máquina, né, ganhou do seu pai quando ela veio para o Brasil, tá? Então ela veio para o Brasil e casou com meu avô, que era um brasileiro, e ficou morando aqui, tá? Aí ela guardou essa máquina, ela criou todos os filhos dela, porque naquela época não tinha muito acesso a mercado, né? Ela criou todos os filhos dela. Aí quando ela morreu, passou para a avó, que há uns 5 anos passou para minha mãe, quando a avó faleceu. Então esse objeto, ele conta a história da minha família. E eu, né, não que eu pense na morte da minha mãe, não é isso. Mas eu gostaria muito, muito de cuidar desse objeto, tá? De manter ele da forma que minha mãe está mantendo, porque ele está perfeito. É uma máquina de fazer bolacha, não sei se vocês já viram, ela é manual. Então a gente coloca a massa e você tem que ficar tocando ali. Cansa, a prof fez muito disso pequena, igual vocês, a gente tinha que fazer, né? Porque a gente demorava na fazenda, então a gente ajudava a mamãe a fazer a bolacha. E ela tá perfeita. A minha mãe cuida, ela, né, mantém ela muito bem cuidada. Então, a prof pensa que no futuro eu vou fazer esse papel que minha mãe está fazendo hoje. Então, é um objeto que está passando de geração para geração, certo? E com certeza eu vou deixar para os meus filhos, né? E vocês, né? Que objeto você selecionou com a sua família? Que objeto que a sua família tem que conta história, que traz história lá do vovô, do bisavô, que tenha uma história, que passe de geração para geração, ou um objeto que a família de vocês considere muito, né? Um objeto não é objetos caros, não é objeto de valor, é objetos de valor sentimental, tá? Certo? Muito bem. Então, vocês vão fazer ali a letra A. Que objeto você selecionou? Então, que objeto que é esse? Vai escrever o nome. B. A quem pertence ou pertenceu esse objeto? Né? Como a prof falou, foi da bisavó, tá? Desde quando esse objeto está em sua família? Tá? Vocês vão colocar a data, mais ou menos, de quando que está, certo? Muito bem. Aqui vocês teriam que apresentar para os colegas, tá? A história desse objeto e a importância dele para a sua família, certo? Então, a prof
vai deixar essa semana para vocês enviarem a foto do objeto. A prof quer ver essa foto. Vocês vão enviar essa página para outra semana. A prof vai cobrar numa aula, certo? Mandar a foto da nota livre com a foto do objeto, certo? Essa semana que vem. A página 14 é domingo agora, até domingo, certo? A página 15 na outra semana. Aí, quando a gente tiver uma aula ao vivo de história, vocês vão fazer a apresentação dela, certo? Valendo 3 pontos. Então, vocês vão fazer a pesquisa e vão fazer a apresentação na aula ao vivo, valendo 3 pontos. Vocês vão mostrar esse objeto, se possível, para os colegas ou uma foto, tá? Então, ó, apresenta aos colegas a história desse objeto e a importância dele para a sua família, certo? Então, vocês vão mostrar o objeto ou a foto e a importância, né? Qual que é o valor que ele tem, o valor sentimental para a família de vocês, tá? Aqui a gente realizaria, se fosse em sala de aula, uma exposição para apresentar a história das famílias, tá? Das famílias, né? Para isso, com a ajuda de um familiar, né? Crie uma legenda para esse objeto que você pesquisou. Então, legenda vocês iam escrever. Por exemplo, aqui tem um videogame, né? 2.600, a utilidade dele, desde quando está na família, isso aqui que vocês fariam. Então, isso aqui vocês vão enviar para a professora, tá? Respondendo as perguntas e a foto do objeto. E escrito a legendinha, tá? Quanto tempo está na família e tal, certo? Na aula ao vivo, vocês vão apresentar para os colegas, tá? Certo, meus amores? Muito bem, então. Aqui embaixo vocês têm uma curiosidade sobre um videogame, ó, o nome do objeto, da forma que vocês teriam que fazer, que vocês vão enviar para mim, tá? Aí depois na aula ao vivo a prof vai retomar e vocês explicam para os colegas. Então a utilidade dele que era possibilitar divertimentos de jogos de videogame, individualmente ou em grupo, tá? Desde quando pertence à família? Pertence à família desde 1984, quando o tio ganhou o aparelho de aniversário. Então é a história desse objeto. Esse objeto conta a história de uma família, tá? E a de vocês, certo? Entenderam, então? Na próxima semana vocês mandam a pesquisa e a história do objeto, quanto tempo está, certo? Para a professora ver, né? E arquivar também. Vai valer a nota livre e a presença da próxima semana, certo? Então, muito bem, meus amores. Bom estudo a todos. Beijos. Até a próxima aula.